Olá pessoal, eu sou o Denis Jesus e nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre impressora 3D de R$ 2.000 ou de R$ 10.000. E se você gosta de impressão 3D, se inscreve no canal que a gente vai ter sempre conteúdo novo aí toda semana. E se você gostar desse vídeo, deixa o seu joinha. Bom pessoal, antes de você escolher qual tipo de impressora 3D é melhor para te atender, você precisa ter primeiro um objetivo com esse tipo de maquinário. Sem saber o objetivo, fica um pouco difícil você saber qual a melhor impressora para te atender. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre os 10 erros ao iniciar na impressão 3D e lá eu falo sobre isso. Se você não ter um objetivo, já é um erro para você começar na área de impressão 3D. Então assim, ter um objetivo vai te ajudar a escolher e definir qual o melhor tipo de maquinário para você. Bom pessoal, eu vou começar falando aqui agora sobre as vantagens de ter uma impressora 3D de R$ 2.000. Primeira coisa, pessoal, é o custo-benefício. O custo-benefício é muito mais acessível do que uma impressora semi-profissional aí que está na faixa aí praticamente de R$ 10.000, tá? Então você vai ter um investimento baixo para quem está iniciando. Sim, é uma ótima opção para você estar aprendendo e adequando ali com esse tipo de maquinário, né? Então você faz um investimento um pouco menor para você ter um período ali de treinamento, de adaptação ali, para você dominar de fato o maquinário e a tecnologia, tá? Então assim, a impressora de R$ 2.000 que eu estou falando pode ser desde uma impressora de resina, tá? Porque hoje em dia a gente já tem impressoras de resinas nessa faixa de preço, ou uma impressora FDM, tá? Então uma impressora FDM aí, a gente tem geralmente Ender 3V2, que são ótimas impressoras, te entregam ótimos resultados, e a vantagem é que tem muito conteúdo na internet e também é muito fácil de você fazer os upgrades, porque tem muita melhoria que a própria comunidade maker já fez nesses tipos de maquinários. E para você estar se adaptando, atualizando e até para você aprender de fato a mexer na impressora, é mais fácil do que você já pegar uma impressora semi-profissional de R$ 10.000 que é bem mais complicado de você desmontar, bem mais complicado quando você precisa dar de fato a manutenção. Então assim, tem essas pequenas vantagens aí que você vai ter mais recursos, tem mais peças de reposição de uma maneira mais fácil de você achar. Então se quebrar alguma peça da sua impressora, você vai conseguir repor ela tranquilamente, tá? Então essas são as vantagens. E quais seriam as desvantagens de uma impressora 3D de baixo custo de R$ 2.000? Bom, pessoal, no caso da impressora de resina, primeiro que ela vai ser pequena. Quando eu digo pequena, realmente é pequena, para você fazer peças pequenas. Então, se você quiser fazer, por exemplo, action figures grandes, você vai ter que dividir em vários pedaços. E aí, às vezes, exige um pouco de conhecimento de um software 3D para você estar fazendo as edições desses arquivos, para você estar cortando e fazendo os encaixes, enfim. Exige um pouco de conhecimento de modelagem 3D também, às vezes, para você fazer alguns projetos mais complexos. Mas enfim, ela vai te entregar também ótimos resultados, assim como a impressora 4K que tem um custo muito mais elevado, também te entregaria. A diferença basicamente a gente vai estar no volume e velocidade de impressão, tá? Agora falando sobre as impressoras FDM, por exemplo, a impressora FDM ela vai ser aberta, ela não vai ser uma impressora fechada. Dificilmente você vai achar uma impressora de R$ 2.000 fechada, até pelo custo estrutural da impressora, ela acaba ficando muito mais cara por conta da estrutura ser mais robusta do que uma impressora aberta, tá? Então assim, você vai ter esse problema de você não vai conseguir usar materiais de engenharia e não vai conseguir imprimir em ABS com muita facilidade, tá? Dá para imprimir, mas você precisa fazer algumas melhorias, tipo fazer uma caixa para sua impressora, e aí tomar cuidado com a ventilação na parte eletrônica, né, para ela não fritar lá dentro. Enfim, você vai ter que fazer de fato esses upgrades aí na sua impressora de R$ 2.000, se você quiser trabalhar com esses tipos de materiais, tá? Mas em questão de qualidade e velocidade, pessoal, eu diria assim que tá ali no mesmo nível, não tá tão diferente assim, não é tão distante. No meu ponto de vista, é muito mais produtivo você ter duas impressoras de R$ 2.000 trabalhando do que você ter uma impressora só com valor acima tipo de R$ 5.000, tá? Uma outra coisa também é que as impressoras FDM de baixo custo, elas têm um volume de impressão menor, tá? Então se você está procurando fazer peças grandes, aí você já tem que partir
para uma impressora de um valor um pouco mais elevado. Antigamente a gente tinha a Tronx, que é essa impressora que eu tenho aqui do lado. Na época que eu comprei ela, eu paguei R$ 2.000. Hoje, se você for procurar, ela está na faixa de 4.000 para cima, tá? Então, infelizmente, o valor dessas impressoras subiu bastante. Mas ela é uma impressora de um volume bem bacana. Ela tem 330 por 330 por 400 milímetros. Então, ela tem um volume bem grande. Vocês podem ver que é uma impressora bem maior que a Ender, tá? Então, é uma impressora, foi uma impressora de baixo custo, mas eu também tive que fazer muitas melhorias para chegar nos resultados que eu queria. Bom, pessoal, agora falando sobre impressoras 3D mais caras, né? Então, assim, as vantagens das impressoras mais caras é que geralmente elas são fechadas, tá? Elas possuem uma estrutura própria para você poder trabalhar com esses materiais de engenharia que exigem uma temperatura mais elevada ali para você estar tendo ótimos resultados com as suas impressões, tá? E quando eu digo isso, quer dizer que geralmente ela tem uma estrutura metálica, tá? Então, isso faz com que, como o metal conduz o calor, a área de impressão lá dentro, ela fica quente de fato, né? Com o calor da mesa ali, ela vai mantendo ali que meio que vira uma estufa lá dentro. Então é ótimo para você estar imprimindo, de fato, materiais de engenharia. É claro que só ter o maquinário não é o suficiente para você, às vezes, estar trabalhando com esses materiais. Você precisa ter conhecimento específico e para isso a gente tem um curso de Simplify aqui, que é ótimo e te ensina a trabalhar com esses tipos de materiais, até mesmo com as impressoras mais comuns. Voltando aqui, pessoal, para as impressoras 3D com custo mais elevado, além delas serem fechadas, geralmente elas são mais rápidas, tá? E também, geralmente, elas são impressoras Core XY, que é o mesmo caso aqui da minha Tronx. Ela é uma impressora que a mesa vai subindo e descendo, ou a mesa fica estática e o que vai subindo é o eixo X e Y, que é o caso, por exemplo, das impressoras da Setting, que são impressoras semi-profissionais aí para você estar trabalhando. E também a gente tem os modelos da GT Max, que a mesa também ela sobe e desce, tá? Então o que vai descer ali é o eixo Z, mas elas são impressoras Core XY. E você consegue tirar velocidades maiores ali nessas impressoras. E também, pessoal, tem o volume de impressão, né? O volume dessas impressoras mais caras, elas são maiores, né? Então, são impressoras aí de 30 centímetros cúbicos, 40 centímetros cúbicos, enfim. Existe já aí uma variedade no mercado e, como eu disse para vocês, depende muito do seu objetivo com impressoras 3D, de fato, no que você quer fazer. Agora, falando sobre as impressoras de resina com custo mais elevado, a gente já tem impressoras 4K e 6K, que são impressoras de alta resolução, pessoal. Elas têm um volume de impressão bem maior do que uma impressora 2K, que é uma impressora de um custo mais baixo, tá? E também a velocidade de impressão dela é muito maior. A grande vantagem é que você consegue imprimir muitas peças de uma vez, então você já aproveita a impressão ali para fazer várias peças seguidas, né? Então, isso sim, eu diria que é uma grande vantagem, né? E a questão da resolução, pessoal, tipo de 4K, 2K e 6K, dependendo do tipo de trabalho que você vai fazer, não dá tanta diferença assim. Por que que eu digo isso? Se você vai trabalhar com joalheria, isso sim vai fazer diferença, porque a resolução vai contar muito ali para você estar trabalhando numa pós-fundição da peça, tá? Mas, por exemplo, se você vai trabalhar com action figures, que vai ter pintura e vai ter prime, você vai ter um tratamento ali de acabamento, o resultado vai ficar muito semelhante no final das contas, tá? Então, o que te ajudaria nesse caso seria apenas o volume de impressão. Então, assim, pessoal, para vocês estarem começando na impressão 3D, eu acho que vocês devem primeiro pensar no objetivo de vocês. E acho bacana vocês estarem assistindo lá o vídeo dos 10 erros ao iniciar na impressão 3D. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E se vocês gostaram, deixe um joinha aí para você ajudar o nosso canal. E toda semana a gente vai estar postando conteúdo novo aqui no nosso canal. Então fica de olho aí e se inscreve no canal aí para você receber a notificação. Até mais!